Quando pensamos em rainhas hoje em dia, a maioria imagina que seja tudo riqueza, luxo e fama. No entanto, muitas rainhas ao longo da história enlouqueceram por causa de sua posição, ou pelo menos foram retratadas assim para o povo. No vídeo de hoje vamos explorar tudo isso e muito mais. Para nossa primeira história, vamos para a Espanha do século XV, onde uma rainha acabou tendo uma vida muito conturbada e foi rotulada como louca apesar de sua posição. Juana, cujo nome é anglicizado no mundo de língua inglesa como Joan ou Joana, nasceu em 6 de novembro de 1479. Ela era a terceira dos filhos e a segunda filha da rainha Isabel I de Castela e do rei Fernando II de Aragão, tendo uma irmã mais velha chamada Isabel e um irmão um pouco mais velho chamado João. Mas ambos morreriam com um ano de diferença, em 1497 e 1498, tornando assim Juana a herdeira presuntiva dos domínios de seus pais. Além disso, Juana tinha várias irmãs mais novas, sendo a mais notável Catarina, que viria a se casar com o rei da Inglaterra, Henrique VIII. Na verdade, foram os esforços de Henrique para se divorciar de Catarina nas décadas de 1520 e 1530 que levariam notoriamente à separação da Inglaterra da Igreja Católica Romana. Juana nasceu em uma família que governava a maior parte da Península Ibérica, mas de uma forma que é estranha aos olhos modernos. No século VIII, exércitos muçulmanos, árabes e berberes do norte da África conquistaram a maior parte da Península Ibérica. Apenas uma pequena parte do país, no extremo norte, permaneceu em mãos cristãs, e foi aqui que o Reino das Astúrias surgiu no final do século VIII. À medida que a reconquista espanhola da península acontecia, gradualmente entre os séculos VIII e XV, um grande número de pequenos reinos surgiu em diferentes regiões. Entre eles estavam o Reino da Galícia, no noroeste, o Reino de Portugal, no oeste, o Reino de Leão, no norte, o Principado da Catalunha, no leste, e o Reino de Valência, ao sul deste. Mas, no século XV, a maioria desses reinos já havia sido absorvida e anexada pelos dois reinos mais poderosos. O primeiro deles era Castela, que ficava no centro do país, ao redor de Madrid, e também abrangia a região ao sul, em direção a Toledo, e ao norte, ao longo da costa do Golfo da Biscaia. O outro era Aragão, cuja capital tradicional era Saragossa, mas que havia se expandido para o leste e sudeste, absorvendo também Barcelona e Valência. O casamento dos pais de Juana, em 1469, criou uma união marital e dinástica entre os reinos de Castela e Aragão. Além disso, com a conclusão da conquista de Granada, o último dos taifas muçulmanos, ou principados, em 1492, os dois monarcas passaram a governar coletivamente toda a Península Ibérica, exceto o Reino Independente de Portugal, no oeste. Durante suas vidas, Isabel e Fernando continuaram a governar Castela e Aragão separadamente como reinos individuais. Mas qualquer um de seus filhos que os sucedesse um dia herdaria esse vasto território. No momento de seu nascimento, porém, não parecia que seria Juana. A criação de Juana foi típica de sua origem real. Ela recebeu uma educação renascentista que misturava os ensinamentos dos padres da Igreja, como São Jerônimo e Santo Agostinho, com as obras de autores gregos e romanos, como Sêneca, Cícero e Quintiliano. A jovem princesa também aprendeu a tocar vários instrumentos musicais, incluindo o clavicórdio, o violão e o monocórdio. Por fim, ela aprendeu vários idiomas. Vários dialetos eram falados nos reinos de seus pais e por isso Juana teve que aprender castelhano, leonês, catalão e português. Ela também teve conflitos com a mãe na juventude. O zelo religioso de Isabel e Fernando era lendário em toda a Europa, tanto que eles eram chamados de os reis católicos. Isabel chegou a estabelecer a famosa Inquisição Espanhola para perseguir hereges. Dizem que Juana era uma católica pouco fervorosa
e havia rumores na época de que sua mãe a submeteu a torturas para aumentar sua piedade. Assim, foi o início de certa desunião familiar, que pode muito bem ter sido a origem das dificuldades que Joana enfrentaria mais tarde. Como ela tinha 2 irmãos mais velhos, não se acreditava que Joana herdaria os domínios de seus pais. Assim, decidiu-se desde cedo casá-la com um membro de uma das outras grandes famílias da Europa, uma união que fortaleceria a política externa de Castela e Aragão. No final do século XV, os maiores inimigos de Isabel e Fernando eram os franceses, uma nação com a qual estavam em guerra pelo controle da Península Itálica. Desde o início da década de 1490, a França tinha outro inimigo ferrenho na época, na figura da Casa de Habsburgo Austríaca, que governava os Países Baixos, uma ampla região que englobava a maior parte do que hoje são os Países Baixos, Bélgica, Luxemburgo e partes do nordeste da França. Assim, o chefe da Casa de Habsburgo, Maximiliano I, que também era o Sacro Imperador Romano, concordou em casar seu filho mais velho e herdeiro, Filipe o Belo, com Joana. Ele também casaria sua filha, Margarida, com o filho mais velho de Isabel e Fernando, João, consolidando assim uma aliança matrimonial muito forte entre os monarcas espanhóis e a Casa de Habsburgo. Joana se casou com Filipe em 1496, quando ainda tinha apenas 16 anos de idade. A comitiva do casamento, que partiu para os Países Baixos, consistia em mais de 100 navios e chegou lá em agosto, cerca de 2 meses antes de eles se casarem em 19 de outubro. O casal teria 6 filhos, que nasceram em rápida sucessão entre 1498 e 1507. 4 filhas e 2 filhos, cada um dos quais viria a governar como imperadores, reis e rainhas. No entanto, apesar do aparente sucesso dinástico do casamento de Filipe e Joana, havia problemas por trás das aparências. Filipe era um mulherengo contumaz e sua infidelidade à esposa era de conhecimento geral. Mais preocupante ainda, Joana já começava a apresentar alguns sinais de instabilidade mental. Durante os anos em que viveram em lugares como Bruxelas, nos Países Baixos, ela frequentemente oscilava entre períodos de depressão e fúria. Mas não está claro se ela sofria de algum tipo de doença genuína ou se era apenas seu estado emocional devido a um casamento infeliz. Os rumores sobre o estado mental debilitado de Joana tornaram-se ainda mais preocupantes, já que ela rapidamente se tornou a filha mais velha sobrevivente de seus pais, com as mortes de João e Isabel em 1497 e 1498. João morreu de uma doença não especificada em 1497. Sua esposa Margarida estava grávida na época de sua morte, mas a criança nasceu morta e, consequentemente, a linhagem de João terminou com sua morte. Depois, Isabel morreu no ano seguinte durante o parto e, embora o bebê tenha sobrevivido, ele era doente desde o início e também faleceu em 1500. Portanto, Joana agora se tornou uma figura muito mais significativa dentro da política dinástica da Europa do início do século XVI, e seu marido estava bem ciente de que agora era casado com a sucessora dos reinos de Castela e Aragão. Diante disso, ele aumentou seus esforços para sufocar e controlar Joana nos anos seguintes, o que só agravou os problemas conjugais deles. Além disso, Joana parece ter adotado uma forma de protesto passivo em resposta ao comportamento autoritário dele, muitas vezes permanecendo em seus aposentos e recusando-se a comer. Mais uma vez, não está claro se Joana realmente tinha uma doença mental nessa época ou se estava apenas reagindo a uma situação que não conseguia controlar. Essas manobras dinásticas tomaram outro rumo importante em novembro de 1504, quando a mãe de Joana, Isabel, morreu. Porque os termos do contrato de casamento de Isabel e Fernando, anos antes, incluíam uma cláusula de que Castela e Aragão continuariam a ser governados separadamente. Durante a vida deles, Joana então sucedeu ao trono de Castela como rainha, mesmo enquanto seu pai continuava a governar o reino de Aragão. As coisas ficaram complicadas pela rivalidade entre Fernando, pai de Joana, e seu marido Filipe, o Belo,
ambos agora tentando controlar Castela enquanto Joana era rainha. Assim, Fernando começou a divulgar a ideia de que Joana era mentalmente instável. Como resultado, ele argumentou que deveria governar Castela como regente do reino, até que o filho mais velho de Joana, Carlos, tivesse idade suficiente para sucedê-la. Isso, efetivamente, deixaria Joana de lado, que agora estava sendo tratada como mentalmente incapaz, e nesse processo, os esforços de Filipe, o Belo, para interferir em Castela seriam bloqueados. Com essa estratégia em prática, Fernando iniciou, a partir de 1505, uma campanha para convencer os nobres de Castela de que ele deveria ser eleito para governar como regente do reino, no lugar de sua filha. Por ser considerada mentalmente incapaz, por sua parte, Joana não fez nada para ajudar em sua situação nos meses que se seguiram. Então, em setembro de 1506, seu marido morreu repentinamente de febre tifoide. Agora, de acordo com vários relatos de contemporâneos, Joana se recusou a deixar o corpo de seu marido, apesar da falta de afeto entre eles durante sua vida. A rainha aparentemente mantinha o caixão bem próximo a ela e frequentemente mandava abri-lo para olhar o cadáver em decomposição do marido. Pelo menos essa era uma história que circulava amplamente. A história do caixão e outras sobre a suposta loucura de Joana logo foram bem aproveitadas. No verão de 1507, Joana foi forçada a entregar a regência do reino de Castela ao seu pai. Ela agora estava sendo efetivamente relegada a uma posição sem nenhum poder, com o argumento de que era mentalmente incapaz, enquanto seu pai assumia o controle de Castela. Assim, a suposta loucura da rainha Joana levou Fernando a tomar o poder em Castela e adicioná-la ao seu reino de Aragão. Por isso, muitos historiadores têm sugerido isso desde então, que Fernando e seus seguidores de fato inventaram a história da loucura de Joana para tomar o poder em Castela, ou que suas excentricidades genuínas foram exageradas para esse fim. Joana foi originalmente detida no Palácio de Tordesilhas, na província de Valladolid, o mesmo lugar que deu nome ao famoso tratado que dividiu as Américas entre os monarcas espanhóis e o Reino de Portugal em 1494. Aqui, Joana vivia com sua filha Catarina. Ela permaneceu aqui por anos, praticamente sob prisão pelo regime de seu pai, que só a visitou 2 vezes durante esse período. Por fim, Fernando morreu em 1516. Agora houve algo peculiar. Juana, a supostamente louca rainha que estava em prisão domiciliar há vários anos, finalmente sucedeu ao trono de Aragão. Como resultado, os reinos de Castela e Aragão foram finalmente unidos sob o seu governo. O novo território que ela governava passaria a ser conhecido pelo nome que os romanos deram à região, Hispânia. Foi chamado de Reino da Espanha e Joana foi sua primeira rainha. Mas apesar desse suposto poder, Joana continuou sendo uma prisioneira, só que agora seu carcereiro era seu filho Carlos, e não mais seu pai. Para garantir sua própria sucessão ao Reino Unido da Espanha, Carlos continuou mantendo sua mãe confinada como uma suposta louca. Houve, porém, um breve esforço para restaurar Joana ao seu lugar de direito. Uma revolta tomou conta da Espanha em 1520, liderada por um grupo de nobres preocupados com a influência dos Habsburgo no país. Um fato agravado por Carlos estabelecer-se nos Países Baixos e raramente visitar seus domínios espanhóis. Esses nobres libertaram Joana, mas com a repressão da revolta, a liberdade da rainha se foi novamente. Seria a última vez que Joana foi usada para fins políticos. Ela passou os 35 anos seguintes em prisão domiciliar em Tordesilhas. Pouco se sabe sobre a vida dela lá, até sua morte em 1555, quando ela estava na casa dos 75 anos. Enquanto isso, Carlos viria a se tornar o governante mais poderoso que a Europa tinha visto desde a queda do Império Romano e antes de Napoleão Bonaparte conquistar grande parte do continente no início do século XIX.
Além dos territórios espanhóis que adquiriu ao substituir sua mãe, Carlos herdou os de seu pai, territórios dos Habsburgo nos Países Baixos e as terras dos Habsburgo na Áustria e na Hungria, assim como ocupando uma posição de destaque na Alemanha como imperador do Sacro Império Romano. Infelizmente, não há como saber se Joana era realmente louca ou não. Alguns estudiosos especularam que ela poderia ter sofrido de algum tipo de esquizofrenia, enquanto outros sugeriram que ela era bipolar e apresentava sinais de depressão maníaca. No entanto, também é verdade dizer que sua suposta loucura beneficiou tanto seu pai quanto seu filho substancialmente do ponto de vista político. E é totalmente possível que Joana, a rainha louca, fosse na verdade perfeitamente sã e vítima de uma brutal disputa de poder familiar. Em seguida, vamos analisar uma rainha que acabou se casando com seu tio, teve um reinado peculiar e enlouqueceu no final da vida. Dona Maria nasceu em 17 de dezembro de 1734 no Palácio da Ribeira, em Lisboa, Portugal. Ela era a mais velha de 4 filhas do herdeiro designado ao trono de Portugal, Dom José, e de sua esposa Mariana Vitória. Seu avô era o rei João V de Portugal. Maria passou a infância sendo criada nos círculos formais da corte real portuguesa em Lisboa. Ela recebeu uma educação avançada para a época que teria incluído literatura, idiomas, estudo dos clássicos gregos e romanos e teologia católica romana. Em 1750, seu pai subiu ao trono de Portugal como o rei José I. Nesse momento, ainda era possível que o rei e sua esposa tivessem um filho. Mas, à medida que a década de 1750 avançava e os anos férteis da rainha Mariana chegavam ao fim, ficava cada vez mais evidente que uma de suas filhas acabaria por sucedê-lo. Maria se tornaria a primeira rainha reinante de Portugal na longa história do reino. Maria seria essa rainha se vivesse mais do que seu pai. No dia 1º de novembro de 1755, quando Maria tinha 20 anos de idade, ocorreu um dos eventos mais chocantes da história de Portugal. Naquela manhã, um terremoto violento atingiu a cidade de Lisboa. Com uma magnitude de aproximadamente 7,7 na escala Richter, o epicentro do terremoto ficava a cerca de 200 quilômetros da costa sudoeste de Portugal. Mas seus piores efeitos foram sentidos na capital portuguesa, uma cidade densamente povoada, que foi atingida primeiro por um enorme tsunami, causado pelo terremoto, e depois devastada por incêndios e réplicas durante horas. O número de mortos foi enorme, com algumas estimativas sugerindo que até 50 mil pessoas perderam a vida na capital portuguesa como resultado de um dos terremotos mais destrutivos da história registrada. Enquanto Maria e sua família saíram em grande parte ilesos do terremoto, seu pai, o rei José, ficou psicologicamente abalado por ele. Após o desastre, ele desenvolveu uma forma extrema de claustrofobia, na qual temia estar em espaços cercados por paredes. Consequentemente, ele transferiu a corte real para ajuda fora da cidade, onde a corte se reuniu efetivamente em tendas durante anos depois disso. Quando ela estava na faixa dos 20 e poucos anos e ficou claro que o rei e a rainha não teriam um herdeiro, a questão do casamento de Maria voltou a ganhar atenção. Membros da realeza europeia costumavam se casar jovens para gerar muitos herdeiros e manter a linhagem real. Assim, era cada vez mais estranho que Maria ainda estivesse solteira no final da década de 1750. Portanto, foi decidido nessa época que Maria se casaria com seu próprio tio, o irmão do rei, o infante Dom Pedro. Eles se casaram em 6 de junho de 1760, quando ela tinha 25 anos, e ele, 42. Embora isso possa parecer um arranjo muito estranho pelos padrões de hoje, o casamento entre primos nas casas reais europeias não era incomum durante o início da Era Moderna. Além disso, neste caso específico, isso era considerado especialmente justificável, já que a ascensão do irmão do antigo rei como rei consorte, quando Maria eventualmente se tornasse rainha de Portugal, retardaria quaisquer reservas que
que o povo português pudesse ter sobre ser governado por uma monarca feminina. Apesar da grande diferença de idade entre eles, o casamento de Maria e Pedro foi feliz, embora tenha sido marcado por uma tragédia considerável. Eles tiveram 7 filhos juntos, mas 4 deles morreram na infância, um número acima da média para uma época em que a mortalidade infantil era extremamente alta. Dos 3 que sobreviveram, 2, o príncipe José e a infanta Mariana, morreram com poucas semanas de diferença, no final do outono e início do inverno de 1788, ambos vítimas de um surto de varíola. José tinha 27 anos na época e Mariana apenas 19. Como consequência, apenas um dos 7 filhos de Maria e Pedro viveu uma vida longa, sendo ele o príncipe João, que acabaria sucedendo sua mãe como governante de Portugal muitos anos depois. No dia 24 de fevereiro de 1777, o rei José I faleceu. Como sua filha mais velha sobrevivente, Maria agora sucedeu como a primeira rainha reinante de Portugal, a rainha Dona Maria I. Seu marido tornou-se o rei Pedro de Portugal, mas ele serviu como rei consorte, o que significa que seu papel era em grande parte cerimonial, e Maria era uma verdadeira monarca governante. Maria rapidamente teve um grande impacto no governo de Portugal. O reinado de 27 anos de seu pai foi dominado por seu principal ministro, Sebastião José de Carvalho e Melo, primeiro Marquês de Pombal e primeiro Conde de Oeiras. O Marquês era um político secular que tentou reduzir o papel da Igreja Católica Romana e dos jesuítas no governo do país. Ele também implementou muitas reformas liberais com o objetivo de trazer as novas ideias do iluminismo para o país. No entanto, embora hoje ele possa ser visto como uma figura altamente progressista, o Marquês já havia conquistado muitos inimigos quando Maria se tornou rainha em 1777, pois era visto como um político excessivamente poderoso. Consequentemente, uma das primeiras ações de Maria como rainha de Portugal foi demiti-lo do cargo público. Pombal passou os últimos anos de sua vida no exílio político enquanto Maria formava um novo governo, que revitalizou o papel da Igreja Católica Romana. Ações dos primeiros 10 anos do reinado de Maria foram muito bem-sucedidas. Por exemplo, em 1782, o país foi um dos principais protagonistas na formação da Liga da Neutralidade Armada, um acordo firmado entre vários estados europeus naquele ano para resistir aos esforços britânicos de parar e inspecionar navios mercantes que viajavam de e para a Europa, numa tentativa de impedir que os franceses enviassem ajuda militar e econômica aos rebeldes das colônias norte-americanas da Grã-Bretanha, que em breve conquistariam a independência total como os Estados Unidos da América. Um ano antes, outro sucesso internacional foi alcançado quando o governo de Maria obteve do governo austríaco a posse da Baía de Delagoa, na costa do que hoje é Moçambique. A Companhia Austríaca das Índias Orientais havia estabelecido um posto comercial ali alguns anos antes, mas entendia-se que a região mais ampla era uma esfera de influência portuguesa. A aquisição da Baía de Delagoa por meio de negociações diplomáticas colocou um importante posto comercial sob posse portuguesa, o que gerou uma grande renda com o comércio de marfim e outros produtos. Embora os primeiros anos do reinado de Maria tenham sido bem-sucedidos, ela enfrentou uma grave crise pessoal entre meados e o final da década de 1780. No dia 25 de maio de 1786, seu marido, o rei Pedro, faleceu. Maria reagiu muito mal à morte dele, e nos meses seguintes, sua saúde mental começou a declinar drasticamente, oscilando entre períodos de depressão intensa e mania. Ela também passou a proibir cada vez mais as festividades alegres na corte real portuguesa, e observadores da época descreveram a atmosfera como sendo de um luto contínuo em torno de Maria. A situação piorou ainda mais no final de 1788, quando 2 de seus filhos sobreviventes, José e Mariana, morreram de varíola com poucas semanas de diferença. E apenas algumas semanas depois disso, seu confessor
Inácio de São Caetano, arcebispo de Salônica, também faleceu. Maria ficou devastada com tudo isso e passou a se comportar de maneira cada vez mais errática e opressiva. Também foi apontado que sua ancestralidade incestuosa pode ter contribuído para sua doença mental. 2 de suas irmãs tinham condições semelhantes, e seu avô materno, Filipe V da Espanha, e seu tio Fernando VI enlouqueceram no final de suas vidas. Como resultado de seu declínio mental, foi procurada assistência médica para a rainha. Francis Willis, médico renomado que tratou o rei Jorge III da Grã-Bretanha por anos, foi solicitado para ajudar, mas, como na Inglaterra, não conseguiu oferecer tratamento eficaz. A realidade, de qualquer forma, era que a condição de Maria não era tão grave quanto a de Jorge III. O rei britânico acabaria ficando completamente incapacitado e passou os últimos 10 anos de sua vida fora da realidade. Em contraste, Maria provavelmente sofria de depressão clínica severa como resultado das múltiplas tragédias que ela vivenciou na segunda metade da década de 1780. No entanto, em 1792, o governo português tomou a decisão de efetivamente afastar a rainha. Mas agora, seu único filho sobrevivente, o príncipe João, passou a desempenhar um papel cada vez mais significativo no governo do país, embora Maria tenha mantido sua posição como rainha de Portugal. 2 anos depois, em 1794, a Real Barraca da Ajuda, ou Tenda Real, pegou fogo. Como resultado, a corte foi transferida para Queluz, onde a rainha passava a maior parte do dia em seus aposentos. Um visitante que ficou próximo a ela afirmou ter ouvido os gritos mais angustiantes, que me causaram uma sensação de horror como nunca havia sentido antes. Os episódios maníacos de Maria não incluíam apenas gritos dizendo estar condenada e ter o diabo dentro de si, mas também consistiam em ela atacar seus criados. Estranhamente, ela oscilava de um estado de excitação violenta para ficar completamente catatônica. Apesar dos esforços fracassados de Francis Willis, ela foi submetida a outros tratamentos, como sangrias e enemas, mas infelizmente esses também não tiveram efeito. O declínio mental de Maria ocorreu quando Portugal começava a ser envolvido nos conflitos que devastariam a Europa por um quarto de século após a Revolução Francesa de 1789. Quando Maria assumiu o trono de Portugal, o país já era uma potência internacional e colonial enfraquecida. No início do século XVI, Portugal havia sido uma potência formidável no cenário global, de uma forma que superava em muito seu pequeno tamanho e população, com possessões territoriais ao longo da costa da África, enclaves na Índia e um império nas Índias Orientais. Mas, no século XVIII, havia perdido quase todas essas colônias. A exceção foi a América do Sul, onde, como resultado do Tratado de Tordesilhas, um acordo papal que havia dividido as Américas e grande parte do Extremo Oriente entre Espanha e Portugal. Em 1494, Portugal acabou ficando com o controle do Brasil. Essa enorme colônia só se desenvolveu lentamente no século XVII, mas no final do século XVIII estava se tornando um estado importante nas Américas. A posse portuguesa dessa parte da América do Sul se tornaria um fator importante no reinado de Dona Maria, como resultado das guerras que começaram a surgir da França no início da década de 1790. Em 1789, uma revolução política irrompeu na França, quando o rei Luís XVI foi removido do poder em Paris e o parlamento assumiu o controle do país. Por fim, no início da década de 1790, os franceses executaram seu rei e formaram uma república. Quando isso ocorreu, as grandes potências europeias entraram em guerra com a França. As guerras revolucionárias francesas durariam anos e acabariam se tornando as guerras napoleônicas depois que Napoleão Bonaparte se tornou imperador da França. No decorrer desses conflitos, Espanha e Portugal foram ocupados pela França e isso teria enormes consequências para a Rainha Maria. O conflito europeu mais amplo impactou Portugal a partir de 1801, quando os espanhóis, com o incentivo dos franceses,
começaram a tomar algumas cidades fronteiriças no norte e leste de Portugal. Mas isso piorou muito em 1807, quando Napoleão decidiu, de fato, assumir um controle mais direto sobre a Espanha e Portugal. Ao fazer isso, o príncipe João tomou a decisão de fugir de Portugal e transferir a corte real para a cidade de Salvador da Bahia, no Brasil. Enquanto fugiam, Maria achou que estava sendo sequestrada e se recusou a embarcar no navio. Então ela foi levada à força para bordo da embarcação pelo comandante da frota. Dizem que ela passou boa parte da viagem de 3 meses gritando, aterrorizando a tripulação do navio. Nessa época, Maria já estava com um pouco mais de 70 anos e sofria de demência, além de outros problemas mentais. Ela passaria os últimos anos de sua vida presidindo uma corte real portuguesa no exílio no Brasil. Esses anos foram peculiares para Maria e para toda a nação portuguesa. Mal haviam se estabelecido no exílio no Brasil, uma campanha foi iniciada em Portugal pelo general britânico Arthur Wellesley para reconquistar o país dos franceses e depois expandir o conflito para a Espanha. A Guerra Peninsular, como ficou conhecida, provou ser uma parte central das guerras napoleônicas nos anos que se seguiram. O papel do governo português em fornecer recursos do Brasil durante todo esse período foi significativo. E em 1815, o príncipe Dom João decidiu elevar o Brasil do status de colônia para o de reino separado, em reconhecimento à ajuda que havia prestado a Portugal durante as guerras. Maria morreu em 20 de março de 1816, aos 81 anos, no convento do Carmo, no Rio de Janeiro. Ela foi sucedida por seu único filho sobrevivente, o príncipe João, que já governava Portugal informalmente há muitos anos e que agora assumiu oficialmente como rei João VI. Até hoje não há consenso sobre qual doença mental afetou Maria, mas pesquisas sugerem que ela provavelmente sofria de transtorno bipolar. Apesar de seus problemas psicológicos, Maria é bem vista atualmente. Em particular, no Brasil, ela é vista como uma figura importante na formação do Estado brasileiro. Durante seu reinado, o país foi elevado ao status de reino, um passo importante para o eventual estabelecimento da independência do Brasil em 1822. Assim, embora hoje ela seja frequentemente conhecida como Maria, a Louca, a Rainha Maria I foi, na verdade, uma monarca amplamente bem-sucedida na história política de Portugal. Imagine o seguinte: você é uma princesa belga, se casa com um arquiduque austríaco e se torna imperatriz de um país, tudo isso antes dos 25 anos? Parece ótimo, não é? Bem, na nossa próxima história tudo isso acontece, mas a vida da imperatriz toma um rumo trágico e ela então começa a perder a sanidade. Maria Carlota, Amélia Agostina, Vitória, Clementina, Leopoldina, mais conhecida e simplesmente chamada de Princesa Carlota durante sua juventude, nasceu no castelo de Laeken, nos arredores de Bruxelas, em 7 de junho de 1840. Seu pai era Leopoldo I, o primeiro rei do recém-estabelecido Estado da Bélgica, enquanto sua mãe, Luísa, era filha do rei Luís Filipe da França. Como única filha de seus pais, Carlota certamente era esperada para se casar de forma a fortalecer os laços diplomáticos do novo reino belga com outro estado europeu. Mas, na época de seu nascimento, ninguém poderia imaginar o quanto seu futuro casamento impactaria a trajetória de sua vida. Ela foi criada e educada próxima à família real durante sua juventude, embora dentro de sua própria casa. Isso mudou no final de 1850, quando Carlota tinha só 10 anos. Em outubro daquele ano, sua mãe morreu de tuberculose e, a partir de então, a criação de Carlota foi confiada à Condessa de Hulst, uma nobre amiga próxima da família real. Esse arranjo dinástico, que teria tanto impacto em sua vida, foi negociado quando Carlota ainda era bem jovem. No dia 27 de julho de 1857, ela se casou com o arquiduque Maximiliano da Áustria, um jovem de 25 anos que estava próximo na linha de sucessão de seu irmão, Francisco José, o imperador da Áustria. Felizmente, os primeiros anos de casamento do casal foram relativamente felizes. Quando estava em Viena, a capital austríaca, Carlota era elogiada por sua beleza
e pela facilidade com que navegava pela corte imperial e seus rituais. Enquanto isso, o casal também passava muito tempo no que hoje é o norte da Itália, onde Maximiliano servia como vice-rei das províncias austríacas da Lombardia e Vêneto. Mas quando essas províncias foram posteriormente perdidas, o casal se mudou para uma nova residência perto de Trieste, na costa do Adriático. Foi um começo idílico para a união deles, mas logo seria bruscamente interrompido por acontecimentos muito distantes no México. O México conquistou a independência da Espanha em 1821, durante uma série de rebeliões que fizeram a nação ibérica perder a maior parte de seu vasto império nas Américas. O novo Estado mexicano foi brevemente estabelecido como um império entre 1822 e 1823, mas depois disso passou a ser governado como uma república. No entanto, sempre houve partidos de oposição dentro da política mexicana que buscavam estabelecer um regime mais conservador, possivelmente com a fundação de uma monarquia mexicana ou de um novo império. No início da década de 1860, essas forças políticas concorrentes começaram a agir de maneiras que levaram a situação a um ponto crítico. O estopim foi uma disputa entre várias potências europeias e o Estado mexicano sobre dívidas que o governo da Cidade do México havia acumulado nas décadas de 1840 e 1850, devido ao custo de iniciativas como a Guerra Mexicano-Americana. Como não conseguiu cumprir com os pagamentos, em 1861, o México foi invadido pela França, Espanha e Grã-Bretanha, numa tentativa dessas três potências de recuperar seu dinheiro. Enquanto Espanha e Grã-Bretanha saíram rapidamente, a França permaneceu e o chefe de Estado francês, o imperador Napoleão III, começou então a formular um plano para uma intervenção mais coordenada na política do México, e isso envolveria Carlota e seu marido. Já em outubro de 1861, um grupo de políticos conservadores mexicanos, com o apoio de Napoleão, enviou uma carta à Europa propondo fazer de Maximiliano o imperador do México. O arquiduque era considerado um candidato altamente adequado. Ele não era apenas membro de uma família real europeia, mas também dos Habsburgos, a família real que governava a Espanha quando o México foi conquistado pelos espanhóis no século XVI. Assim, Maximiliano e Carlota foram considerados os melhores candidatos disponíveis para se tornarem o imperador e a imperatriz do México, contando com o apoio dos conservadores mexicanos e da França. No entanto, Maximiliano inicialmente relutou em aceitar a oferta, e só após longas negociações sobre os termos específicos da proposta, ele concordou em se tornar imperador em outubro de 1863. A intervenção de Carlota junto a Maximiliano é considerada fundamental. A arquiduquesa era fortemente a favor do plano, e é amplamente entendido que ela era uma mulher altamente ambiciosa nesse momento, que acreditava que ela e Maximiliano poderiam prosperar como governantes de um estado da América Central. Assim, foi na primavera de 1864 que o jovem casal partiu rumo às Américas. Lá, a mulher que nasceu como princesa Carlota e se tornou arquiduquesa Carlota através de seu casamento, agora passaria a ser conhecida como Imperatriz Carlota. No entanto, apesar de suas grandes esperanças, o casal real não foi bem recebido em seu novo lar. Muitas facções dentro da política mexicana se recusaram a reconhecê-los, e logo uma guerra civil teve início entre os conservadores, que apoiavam o novo império, e uma coalizão de liberais e republicanos que lutavam para preservar a república. Apesar das circunstâncias menos que ideais, Carlota tentou realizar algumas ações importantes como nova imperatriz do México. Além disso, Carlota não só aprendeu espanhol, mas também demonstrou um interesse genuíno pela cultura mexicana, incluindo arte, literatura e história. Inclusive visitando a península de Yucatán em 1865 para conhecer ruínas de minas importantes. Em um esforço para garantir sua posição, ela e Maximiliano também adotaram 2 membros da família Iturbide, descendentes de Agustín de Iturbide, que havia governado como o primeiro imperador do México mais de 40 anos antes, na década de 1820. Na ausência de um filho próprio, Carlota e Maximiliano usaram as crianças Iturbide
como uma forma de garantir sua posição, demonstrando à sociedade política mexicana que havia uma linha clara de sucessão caso algo acontecesse com Maximiliano. Esses esforços não foram suficientes e, infelizmente, seu governo não durou muito. Gradualmente, em meados da década de 1860, o apoio que Maximiliano e Carlota tinham entre certos grupos no México evaporou. A ascensão deles ao poder foi facilitada pelos Estados Unidos, que estavam distraídos com sua própria guerra civil entre 1861 e 1865, mas, com o fim da guerra, o vizinho do norte do México começou a se envolver mais ativamente nos assuntos do sul, favorecendo os republicanos que se opunham a Maximiliano. Além disso, Napoleão III estava cada vez mais distraído pelos acontecimentos na própria Europa, especialmente pela ameaça de guerra com a Prússia. Portanto, ele começou a desviar os interesses da França do México. Essas ações significavam que Maximiliano e Carlota estavam agora extremamente isolados e haviam perdido grande parte do apoio. Houve, porém, um último esforço desesperado para salvar o regime. No verão de 1866, Carlota partiu para a Europa, enquanto Maximiliano permaneceu no México. Sua missão era buscar apoio para a causa deles entre as dinastias reais da Europa. Primeiro, ela foi para Paris em agosto, onde, apesar de várias reuniões com Napoleão III, não conseguiu convencer seu aliado mais próximo a voltar a apoiar Maximiliano, e o imperador francês chegou a recomendar que ele abdicasse. De lá, ela seguiu para Roma, onde esperava convencer o Papa Pio IX a apoiar Maximiliano, uma medida que, se bem sucedida, poderia ter levado ao apoio das potências católicas da Europa. No entanto, mais decepção a aguardava ali. Quando conseguiu audiência com o pontífice no fim de setembro, ele mostrou-se relutante em usar sua influência em favor do imperador e da imperatriz do México. Parecia que tudo estava perdido e, com isso, Carlota começou a perder tragicamente a razão. Havia sinais de que Carlota não estava bem desde o início de sua missão à Europa. Esses sinais apareceram primeiro em Paris, em agosto, quando tentou obter o apoio de Napoleão III e encontrou resistência, mas só se manifestaram totalmente semanas depois, a caminho de Roma. Em uma ocasião, há registros de que ela ficou convencida de que um fazendeiro que passava era um assassino, uma possível indicação de que ela sofria de uma espécie de esquizofrenia paranoide. Isso se agravou na própria Roma, pois ela repetidamente temia ser envenenada e se recusava a comer ou beber, além de estar cada vez mais propensa a crises de histeria, agorafobia e comportamentos extremos. Talvez a atitude mais incomum nessa época tenha sido sua decisão de roubar um cálice dos aposentos do Papa no Vaticano e depois usá-lo para beber água das fontes públicas de Roma. Seu estado mental não teria melhorado com os acontecimentos do México. A guerra civil virou contra Maximiliano, que lutava uma batalha perdida. Por fim, em maio de 1867, ele seria capturado em uma última resistência na cidade de Carretro, antes de ser executado por um pelotão de fuzilamento em 19 de junho de 1867. Então, uma nova república foi estabelecida para substituir o efêmero império de Maximiliano e Carlota. No entanto, não está claro o quanto Carlota, que a partir deste momento podemos voltar a chamar de Charlotte, estava ciente desses acontecimentos. No verão de 1867, ela estava de volta a Trieste, na costa do Adriático, no palácio onde ela e Maximiliano haviam vivido por algum tempo antes do desastre mexicano. Charlotte foi levada para cá assim que seu irmão, o rei Leopoldo II da Bélgica, e seu cunhado, o imperador Francisco José, souberam do seu estado mental deteriorado. Uma equipe de profissionais foi reunida para determinar o que havia de errado com ela, e também foi tomada a decisão de não informá-la sobre a morte de seu marido no México, onde a notícia desse evento chegou à Europa, no final de junho de 1867. O caso de Charlotte despertou grande interesse em toda a Europa no fim da década de 1860. Em 1867, vários relatos no British Medical Journal detalharam o declínio mental de Charlotte. Por exemplo, um relatório de 24 de agosto daquele ano
afirmava que a ex-imperatriz sofria de melancolia severa, um termo genérico usado para descrever uma variedade de diferentes doenças psicológicas e físicas na época, especialmente o que hoje chamaríamos de depressão. Ela também estava extremamente paranoica, e o autor anônimo do mesmo relatório destacou como Charlotte sofria de delírios, acreditando que estavam colocando veneno em sua comida. Se ela fosse avaliada hoje, não há dúvida de que Charlotte teria sido diagnosticada com uma forma de esquizofrenia paranoide bastante debilitante. Mas no final do século XIX, com o campo da psicologia apenas começando a surgir, havia pouco que podia ser feito por ela. Charlotte nunca se recuperou totalmente de suas enfermidades, independentemente dos detalhes exatos. Além disso, em janeiro de 1868, Charlotte finalmente soube da execução de seu marido, o que a deixou ainda mais abalada moralmente. Em um conjunto de quase 400 cartas, ela declara estar morta desde a queda do Império Mexicano. Essas cartas, pela quantidade e extensão, também oferecem o testemunho de seu cotidiano, marcado por ataques de paranoia e pelos cuidados que recebia. Nos meses seguintes, Carlota retornou à Bélgica com a família e seus 2 filhos adotivos, que depois foram estudar na Inglaterra. Na Bélgica, foi estabelecida uma residência para ela no Castelo de Buchot, um castelo real que datava do século XII, próximo à cidade de Mies. Enquanto estava em Buchot, Carlota desapareceu completamente da vida pública, passando a maior parte do tempo em seu castelo, recebendo apenas visitas de alguns membros de sua família. Para se manter ocupada, ela costumava fazer caminhadas, bordar, jogar cartas e ouvir seu gramofone. Nos anos seguintes, à medida que alguns de seus parentes ou criados faleciam, decidiu-se não informá-la disso para evitar que seu estado de saúde piorasse como consequência. Sua dama de companhia, Helene Condessa de Rheinach-Fussen-Magnus, conta sobre Charlotte. Na maior parte do tempo, a infeliz mulher ficava absorta em longos silêncios, ou, ao contrário, envolvia-se em discussões acaloradas em francês, inglês, alemão, italiano e espanhol, com interlocutores imaginários. Discussões incoerentes e desconexas impediam adivinhar o que ocupava sua mente. Charlotte era conhecida por frequentemente fazer comentários confusos e falar sozinha. Também, às vezes, ela tinha acessos de raiva, destruindo vasos e rasgando livros, o que contrastava com períodos de calma. Ela passou mais de 50 anos no Castelo Bolcho e, embora sua condição tenha melhorado até certo ponto com o passar dos anos, nunca conseguiu voltar a ter uma vida normal. Por fim, ela morreu de pneumonia e gripe em 19 de janeiro de 1927, aos 86 anos de idade. Embora essa rainha não tivesse nenhum problema mental ou psicológico, ela era tão manipuladora e implacável que ficou lembrada ao longo da história como uma governante má e sedenta por poder. Catarina de Médici nasceu em 13 de abril de 1519 em Florença, capital da República Florentina, que dominava a Toscana no centro da Itália durante o início da Era Moderna. Embora a cidade fosse nominalmente uma república, ela vinha sendo dominada com poucas interrupções pela família bancária Médici desde o final do século XIV. Eles também desempenharam um papel significativo por si só no Renascimento italiano. E Catarina era bisneta de Lourenço, o Magnífico, que havia patrocinado e apoiado Leonardo da Vinci, Michelangelo e Sandro Botticelli, entre outros. Embora o período do Renascimento italiano tenha sido de grande realização cultural na Península Italiana, também foi uma época de profunda instabilidade política. Enquanto França e Espanha, as superpotências europeias da época, disputavam a hegemonia sobre as numerosas pequenas cidades-estado da Itália. Na época do nascimento de Catarina, a família Médici estava se aproximando da França, e como resultado, quando ela tinha apenas 14 anos de idade, e após uma infância tumultuada em que ambos os pais haviam morrido, antes de completar 1 ano de idade, Catarina foi casada com Henrique de Valois, o segundo filho mais velho do rei Francisco I da França. O casamento foi inicialmente difícil. Os motivos para a união dinástica foram frustrados em 1534,
quando Giulio de Médici, que como Papa Clemente VII havia negociado a união com a França, morreu. Seu sucessor, o Papa Paulo III, agora direcionou o apoio do papado para a de Espanha e cortou uma pensão papal que Catarina recebia como parte da aliança matrimonial. Além disso, o príncipe Henrique demonstrou pouco interesse em sua esposa nos primeiros anos e, em vez disso, manteve uma série de amantes. E chegou até a se apaixonar por uma delas, a bela Diana de Poitiers, uma mulher 20 anos mais velha que Henrique, mas que diziam parecer muito mais jovem. Além disso, durante os primeiros 10 anos de casamento, o casal não conseguiu ter filhos. Isso fez com que Catarina, uma mulher vista como estrangeira, se tornasse ainda mais impopular na França. Como resultado, ela tentou várias misturas estranhas para tentar engravidar, e quando finalmente conseguiu, começaram a se espalhar suspeitas de que ela se envolvia com o ocultismo ou bruxaria. No entanto, com o tempo, as coisas melhoraram. Catarina foi elogiada por seu conhecimento e sofisticação pela corte francesa ao longo dos anos, e ela foi uma figura importante na disseminação do Renascimento para o norte até a corte francesa em Paris. Além disso, a partir de 1544, Henrique e Catarina começaram a ter filhos. Quando o primeiro nasceu, outros vieram rapidamente em seguida, e no total, eles tiveram 10 filhos ao longo dos 14 anos seguintes, dos quais 7 sobreviveram até a idade adulta. Catarina passou a estar na posição de se tornar rainha. Em 1536, o irmão mais velho de Henrique, Francisco, o herdeiro designado de seu pai Francisco, primeiro contraiu uma febre e morreu. Henrique agora era o herdeiro designado ao rei, e quando o monarca de longo reinado finalmente morreu, em 1547, Henrique sucedeu como Henrique II com Catarina como sua rainha. No entanto, o relacionamento deles permaneceu frio em muitos aspectos, e Henrique não permitiu que sua esposa exercesse qualquer autoridade política real. Bem, Catarina foi mantida em grande parte nos bastidores, enquanto a amante de Henrique, Diana, recebia toda a sua atenção, além de títulos, propriedades e muitos presentes na forma de roupas caras e joias. Henrique chegou a nomear Diana como dama de companhia de Catarina. Durante esse período, Catarina se dedicou às ciências e ficou fascinada por astrologia, astronomia e física. Ela também ficou amiga do famoso vidente Nostradamus, e por causa disso, começaram a se espalhar histórias sobre seu interesse pelas artes ocultas e necromancia. Além disso, diziam que ela tinha agentes que usavam veneno para matar seus inimigos. E embora tudo isso seja questionável e provavelmente exagerado, há relatos de que, durante seu tempo na França, a venda de antídotos disparou. Então, em 1559, Henrique morreu em um estranho acidente de justa, durante uma série de jogos realizados para marcar a consolidação da paz com a Espanha após décadas de conflitos. Assim, Catarina foi alçada como novata na política ao papel de governar a França como rainha regente em nome de seu filho, o novo rei Francisco II. E ela ocuparia uma posição de destaque na política francesa pelos próximos 30 anos. No final, o reinado de Francisco II também se mostrou breve, pois ele morreu em dezembro de 1560, apenas 17 meses após se tornar rei, e quando tinha apenas 16 anos de idade. Não está claro do que ele morreu, mas a causa mais provável foi meningite. Foi sucedido por seu irmão mais novo, Carlos, que virou rei Carlos IX. O novo monarca tinha apenas 10 anos, e Catarina teria que lutar pelos interesses dele por muitos anos, enquanto ele crescia dentro do labirinto da política francesa durante meados do século XVI. Catarina tinha um grande desafio pela frente, pois a França acabou com um rei criança justamente no momento em que o país precisava de uma liderança central forte. No centro de tudo isso estava a questão da religião. Durante as décadas de 1530 e 1540, o protestantismo se espalhou da Alemanha para a Europa Ocidental. Os Países Baixos, em torno da atual Holanda, e os cantões suíços rapidamente se tornaram regiões onde os protestantes predominavam. No entanto, a situação na França era mais complexa. Algumas partes do país,
como o norte e o noroeste em torno da Normandia e da Bretanha, permaneceram fortemente comprometidas com o catolicismo romano, mas grandes áreas do sul da França, especialmente aquelas próximas à Suíça Ocidental e à cidade de Genebra, aderiram ao protestantismo. Esses protestantes franceses ficaram conhecidos como huguenotes e estavam lutando pela liberdade de culto na França. Tamanha era a dedicação deles que, em 1562, os huguenotes entraram em guerra com o governo francês para obter liberdade de culto. Foi o início das guerras religiosas francesas, que atormentariam a França pelo restante do século XVI. Catarina foi central nas guerras de religião, durante as quais ela se viu tentando negociar entre os dois lados, os huguenotes de um lado, liderados por Gaspar de Coligny, e a ultracatólica Casa de Guise do outro. A facção Guise buscava controlar a monarquia e dominar o governo do jovem Carlos durante toda a década de 1560. O objetivo de Catarina era conduzir uma via média entre as forças opostas e garantir o melhor resultado possível para seu filho quando ele atingisse a maioridade. Assim, ela se destacou no grupo de figuras políticas francesas que se definiam como politiques naquela época, aqueles que priorizavam a estabilidade política e a paz acima da causa tanto do catolicismo radical quanto do protestantismo. Para esses fins, Catarina oscilava entre favorecer a ação militar contra os huguenotes em certos momentos e negociar com eles em outras fases. Na década de 1560, muitas vezes buscava neutralizar a enorme influência que a família Guise havia adquirido entre a população católica do país. Ela também negociou uma série de alianças matrimoniais. O próprio Carlos se casou com Isabel da Áustria em 1570, filha do imperador do Sacro Império Romano, Maximiliano II. Ela também tentou negociar uma aliança matrimonial com a rainha protestante da Inglaterra, Isabel I, por meio da união com um de seus filhos mais novos. E as negociações para um possível noivado com Francisco, duque de Alençon e Anjou, se arrastaram até o final da década de 1570. No entanto, foi a aliança matrimonial que Catarina negociou para que sua filha Margarida se casasse com Henrique de Bourbon, o príncipe de Navarra, em 1572, que levou aos eventos pelos quais Catarina é mais vilipendiada e lembrada. Henrique de Bourbon era o príncipe do pequeno Principado de Navarra. No sudoeste da França, ao longo da fronteira dos Pirineus com a Espanha, embora fosse príncipe por direito próprio, ele também era súdito da coroa francesa. Havia uma complicação extra para a união. Henrique era protestante e, no início da década de 1570, tornou-se um dos líderes dos huguenotes franceses, apesar de sua juventude. Assim, o casamento da irmã do rei Carlos com Henrique foi negociado numa tentativa de pôr fim às guerras religiosas e também Catarina esperava reduzir a influência da família Guise nesse processo. Assim, Henrique e Margarida se casaram em 18 de agosto de 1572 na Catedral de Notre-Dame, em Paris. No entanto, o casamento de Henrique e Margarida foi ofuscado por um evento que ocorreu uma semana depois. O casamento atraiu milhares de apoiadores de Henrique a Paris. Com huguenotes franceses nas ruas da Paris católica, as tensões aumentaram na cidade. Essas tensões explodiram na noite de 23 de agosto, 5 dias após o casamento, e continuaram até a manhã do dia 24, o dia de São Bartolomeu. O massacre do dia de São Bartolomeu, como ficaria conhecido, foi um dos incidentes mais infames de violência religiosa perpetrados durante as guerras de religião que assolaram a Europa por um século após a Reforma Protestante. O incidente que desencadeou o massacre foi uma tentativa de assassinato contra Gaspar de Coligny, um dos principais huguenotes da época, em 22 de agosto. As tensões aumentaram em Paris como resultado, e na noite do dia 23, isso transbordou quando católicos de toda a cidade começaram a atacar os milhares de huguenotes que estavam visitando Paris. Na manhã do dia 24, a violência já havia se espalhado amplamente para fora da própria Paris. Quando terminou, pelo menos 5.000 pessoas, em sua maioria protestantes franceses,
haviam sido mortas, e talvez até 20.000 enquanto corpos e sangue espalhavam-se pelas ruas do centro de Paris. Catarina logo passou a ser difamada por ter instigado o massacre e pela suposição de que ela provocou a violência e não conseguiu fazer seu filho, o rei Carlos IX, parar. Isso levou ao desenvolvimento de sua reputação como a Rainha Negra ou uma grande manipuladora. Nesse contexto, Catarina foi vista como quem organizou a união entre sua filha e Henrique de Navarra, como uma forma de atrair a liderança huguenote e seus seguidores para Paris, onde ela então organizou o massacre deles no dia de São Bartolomeu. Apesar disso, Catarina foi retratada assim, mas não era responsável pela violência. A tentativa de assassinato de Coligny, que levou diretamente ao massacre na noite seguinte, provavelmente foi obra da família Guise, que queria sabotar a possível aliança entre a coroa e os huguenotes. Além disso, Catarina realmente convocou o Conselho Real no dia 23 de agosto antes do massacre, numa tentativa de restaurar a ordem em Paris antes que o sangue fosse derramado. O fato de isso ter sido mal sucedido se deve ao seu filho Carlos, um governante fraco e ineficaz, cuja falta de ação foi agravada por relatos de que ele teria murmurado no dia 23 aos seus conselheiros: matem todos eles. Assim, a reputação de Catarina como a mente por trás do massacre da noite de São Bartolomeu, um evento que indignou o sentimento protestante em toda a Europa por muitos anos, é quase certamente injustificada. O papel de Catarina na política francesa continuou muito além dos eventos de 1572. 2 anos depois, Carlos morreu de tuberculose sem deixar herdeiros. Portanto, o filho seguinte de Catarina, Henrique, tornou-se rei como Henrique III. No entanto, o novo monarca estava ausente na Polônia na época, onde era um dos pretendentes ao trono da comunidade polaco-lituana. Consequentemente, por um período em 1574, Catarina mais uma vez tornou-se rainha regente em nome de seu filho ausente, e ela continuaria sendo conselheira de Henrique durante todo o seu reinado. No entanto, ela não era bem vista pelo público francês e frequentemente era culpada por qualquer problema que surgisse. Diante disso, em 1574, um autor anônimo publicou um texto extremamente crítico a ela, e assim a reputação de Catarina como uma rainha maligna foi ainda mais consolidada. Durante seu governo, inúmeras acusações sobre Catarina foram feitas. Entre elas, estavam alegações de que ela envenenou a mãe de Henrique de Navarra, tinha um quarto em seu castelo cheio de venenos e que ela até fornecia prostitutas para seu filho recém-falecido, quando ele ainda era bem jovem. Em 1577, Juan Pierre L'Estoile descreveu um banquete realizado por Catarina. Aqui ele afirmou: neste adorável banquete, as mulheres mais belas e encantadoras da corte foram empregadas como serviçais, estando seminuas, com os cabelos soltos como noivas. Mas isso provavelmente era bastante exagerado. Bem, ele nem sequer estava lá. Na década de 1570 e ao longo da de 1580, Catarina esforçou-se bravamente para impedir que a França mergulhasse em ainda mais agitação. As guerras de religião continuaram, mas ela conseguiu com sucesso impedir que seus filhos, o rei e o duque de Alençon e Anjou, entrassem em uma nova guerra com a Espanha no final da década de 1570, para a qual a coroa estava completamente despreparada, considerando a própria instabilidade interna da França. Ela também conseguiu limitar parcialmente o poder dos Guise. Mas ainda restava uma pedra no sapato no cenário político turbulento do país, que em vários momentos ameaçava negociar sua própria aliança com a Espanha e trazer tropas espanholas para o país contra os huguenotes. Em meados da década de 1580, Catarina já era idosa e estava cada vez mais doente, vindo a falecer em 5 de janeiro de 1589, aos 69 anos. Apenas 9 meses depois, seu filho Henrique III foi assassinado perto de Paris por Jacques Clément, um fanático católico que estava insatisfeito com a falta de disposição do monarca em enfrentar os huguenotes franceses de frente. Henrique também morreu sem um herdeiro homem e seu irmão mais novo, Francisco,
havia falecido alguns anos antes. Então, agora, em uma estranha reviravolta do destino, Henrique de Navarra, cujo casamento 17 anos antes com Margarida, filha de Catarina, havia desencadeado o massacre da noite de São Bartolomeu, tornou-se o novo rei. Como rei Henrique IV, ele logo concordou em se converter ao catolicismo se isso significasse que as guerras religiosas poderiam chegar ao fim, proclamando famosamente que Paris valia bem uma missa. Em 1598, ele pôs fim ao conflito religioso ao emitir o Edito de Nantes, que concedeu aos protestantes franceses a liberdade de culto que eles buscavam há muito tempo. Assim, as guerras religiosas francesas chegaram ao fim, mas não pelos filhos de Catarina, e sim pelo homem com quem ela casou sua filha em 1572, como prelúdio de um dos episódios mais trágicos e notórios da França. Para a nossa história final, vamos para a ilha de Madagascar, onde uma rainha matou milhares de seus súditos. Essa história chocante foi narrada por Mortis Médio. Acredita-se que Ranavalona tenha nascido por volta do ano de 1778 na ilha de Madagascar. Seu nome original ao nascer era Ramovo. Mesmo que a ilha esteja localizada no Oceano Índico, a cerca de 400 quilômetros da costa da África Oriental. Acredita-se que ela provavelmente descendia do grupo étnico mais dominante, os Marina, que tem origem na Indonésia. Madagascar é a quarta maior ilha do mundo, com paisagens incríveis e uma população amplamente diversificada. Evidências arqueológicas recentes indicam que humanos ocuparam a ilha antes do estimado. Uma equipe de cientistas da Sociedade Zoológica de Londres descobriu ossos fossilizados de animais que pareciam mostrar marcas de cortes. Os ossos datam de 10.000 anos atrás. Uma grande parte dos habitantes atuais traça suas raízes até os colonizadores que começaram a chegar de barco por volta de 500, depois de Cristo, vindos da África e da Indonésia. Juntos, os colonizadores ficaram conhecidos como o povo Malagasy. Em 1500, uma frota de navios de exploração portugueses chegou à ilha sob o comando de Diogo Dias, tornando-se os primeiros europeus a pisar em Madagascar. Os portugueses originalmente nomearam a ilha de São Lourenço. Como descendente do povo Malagasy, Ranavalona nasceu plebeia, sem qualquer direito hereditário à nobreza. E como resultado, ela não sabia ler nem escrever, pois não teve acesso à educação. Sua ascensão ao trono foi mera obra do acaso. Seu pai obteve informações sobre uma tentativa de assassinato contra o futuro rei, Andrianamboini-Merina. Assim, ele foi informado sobre o plano de assassinato e conseguiu impedir que acontecesse. O assassinato foi planejado pelo próprio tio, então governante do povo. O motivo dessa tentativa era que ele queria que seu próprio filho assumisse o trono. Por um decreto do falecido pai, isso só ocorreria se seu sobrinho não estivesse vivo. Andrianamboini-Merina era um grande defensor de que ocidentais ensinassem no país e compartilhassem sua cultura. Mas seu tio, assim como os sacerdotes tradicionais malgaches em sua corte, eram fortemente contrários à presença deles. Andrianamboini-Merina soube de como as tentativas de assassinato foram descobertas e ficou extremamente grato ao pai de Ranavalova por sua proteção. Para provar sua gratidão, assim que subiu ao trono, ele escolheu adotar Ranavalona como sua própria filha. Agora, o rei Andrianamboini-Merina tinha um filho chamado Gradama. Como se a recompensa da adoção não fosse suficiente, o rei escolheu dar Ranavalona em casamento ao seu filho. Quando Radama ele mesmo subiu ao trono, Ranavalona logo seria alvo de disputa pela afeição dele. Ele teve uma série de concubinas e buscou se casar com mais de uma delas. Ranavalona foi a primeira de suas 12 esposas, e a cada novo casamento, a paixão pela primeira começou a desaparecer, e os dois se tornaram cada vez mais distantes. Eles estavam em desacordo em suas decisões, ambos adotando posições diferentes sobre como o país deveria ser governado e quem deveria ter permissão para entrar. Para piorar a situação, Ranavalona não teve filhos, e com a sucessão de Radama muito incerta, ela precisaria agir rápido se quisesse garantir seu lugar na linha de candidatos.
Por não ter conseguido dar um filho ao marido para sucedê-lo, seu futuro ficaria em desordem. Quando no verão de 1828, o rei Radama morreu aos 36 anos de idade. De acordo com registros históricos, ele vinha sofrendo imensamente do que parece ter sido sífilis ou cirrose hepática. Em relatos mais dramáticos sobre sua morte, dizem que ele cortou a própria garganta para fugir da dor. Radama morreu ao lado de 2 de seus cortesãos mais próximos. Ambos os cortesãos favoreciam Hakotoba como seu sucessor. Hakotobe era filho da irmã mais velha de Radama e era considerado inteligente, pois foi o primeiro aluno a estudar na primeira escola fundada pela Sociedade Missionária de Londres em Antananarivo. Os 2 cortesãos não relataram a morte do rei por dias, temendo vingança por denunciarem um rival dele. Mas um oficial militar de alta patente chamado André Amamba descobriu sobre a morte do rei e trabalhou em colaboração com outros oficiais poderosos para que Ranavalona fosse nomeada sucessora de Radama em vez de Hakotobe. Apesar de sua morte ainda jovem, o reinado de Radama foi um sucesso. Ele unificou as tribos e clãs de Madagascar em um reino ao criar uma força militar treinada para conquistar outros territórios da ilha. Ele também abriu o país para missionários cristãos, artesãos e o comércio exterior, ansiosos para trazer influência estrangeira. Embora não fosse cristão, foi convencido por missionários a abolir a escravidão, concordando apesar dos protestos de conselheiros próximos. Radama buscava uma aliança próxima, especialmente com os britânicos. Missionários galeses começaram a chegar à ilha sob a direção da Sociedade Missionária de Londres, que conseguiu converter com sucesso grande parte da corte merina antes de oferecer educação ocidental às crianças nas escolas. Apesar do sucesso do reinado de Radama, que conseguiu trazer prosperidade para a ilha, seu sucessor traria tormento e destruição. Foi decidido que Ranavalona se tornaria a próxima governante de Madagascar. O poder teve um enorme impacto na vida dela. O marido dela evitava certas pessoas, mas Ranavalona adorava a atenção delas e rapidamente começou a eliminar seus inimigos e outros possíveis herdeiros ao trono. Isso incluiu Hakatube. Após saber que Hakatube era seu maior rival ao trono, ela mandou prender sua mãe e deixá-la morrer de fome, além de ordenar sua morte. Ela ordenou a execução de mais inimigos e tentou isolar a ilha e sua população de influências externas. Colonizadores britânicos e franceses ocupavam áreas próximas e tinham boas relações com os Malgaches, mas Ranavalona romperia totalmente esses laços. Ela disse aos britânicos e aos franceses que não honraria um tratado feito por seu marido. O relacionamento entre França e Madagascar colapsou. Discussões haviam surgido entre Ranavalona e o rei Carlos X da França, e em 1829 o rei Carlos X deu a ordem para que suas forças invadissem a ilha. As forças francesas atacaram as cidades de Tamatave e Tintingui, mas o povo malgache permaneceu ao lado de sua rainha e lutou bravamente contra os franceses. Os franceses recuaram e por fim cancelaram o ataque, apesar da preocupação do povo malgache com sua rainha. Motivados pelo orgulho nacional. Ranavalona logo viu que precisava abrir Madagascar ao comércio com Grã-Bretanha e França para modernizar o país. Com potencial para exportar arroz e gado, ela enviou delegações a Paris e Londres para negociar um novo tratado, mas as negociações fracassaram. Madagascar não assinou um tratado nem com a França nem com a Grã-Bretanha, e em 1845, uma força conjunta de tropas francesas e britânicas invadiu o país. Mais uma vez, os malgaches conseguiram repelir o ataque. Por isso, Ranavalona decidiu reduzir a dependência das importações europeias e passou a instalar fábricas em toda a ilha para produzir seus próprios produtos. Algumas dessas fábricas podiam empregar mais de 20.000 pessoas ao mesmo tempo. Os malgaches começaram a fabricar seus próprios produtos em grande escala, incluindo tinta, armas, munição, rum, canhões, porcelana, seda, tijolos e muito mais. A dependência da Europa diminuiu, mas o país ainda manteve uma boa relação comercial com os Estados Unidos durante a transição da ilha. Usando seus próprios produtos, Ranavalona mandou construir um enorme e belo palácio na capital, Antananarivo. Ela também mandou escrever um código de leis e pediu que seus estudiosos criassem o primeiro dicionário em Merina.
No palácio, ela mandava os criados lavarem-na com sabão que europeus ensinaram os malgaches a fazer. Ela se lavava em uma banheira na varanda, à vista de toda a população da cidade. Ela estava nua, exceto pelo chapéu, e aproveitava a atenção dos curiosos abaixo. Ela também dava grandes festas no palácio, mostrando seu amor pelas artes, com as paredes do palácio adornadas com pinturas napoleônicas. A reputação da rainha como uma monarca implacável estava se espalhando rapidamente, ao mesmo tempo em que ela havia rompido laços com países estrangeiros. Ela também denunciou os ensinamentos deles, especialmente suas religiões, e qualquer um que se recusasse a renunciar à fé cristã era jogado do penhasco fora de Rova. Ranavalona queria que os moradores da ilha retomassem suas tradições e crenças originais. A religião original malgache acreditava em Zanabari como o criador. No entanto, uma grande parte da população já havia aceitado crenças diferentes antes do reinado dela. Alguns cristãos continuavam firmes na fé, mesmo sob ameaça de morte. Apesar da insistência de seu povo em adotar crenças estrangeiras, ela pediu que alguns missionários permanecessem na ilha para dar às crianças uma educação não religiosa. Os missionários recusaram e foram para outros lugares continuar seu trabalho religioso. Após a partida deles, a população cristã da ilha foi severamente perseguida e muitos foram mortos de maneiras horríveis. Ela empurrava cristãos de penhascos, decapitava-os diante dos parentes e muitos outros eram envenenados, mortos de fome ou torturados. Ranavalona era uma figura a ser temida. Ela era odiada por todos que a conheciam, mas também era aterrorizante para cada um de seus súditos. Ela ficou conhecida nos livros de história como Ranavalona, a Cruel ou a Rainha Louca de Madagascar. O British Quarterly a rotulou como Diocleciano dos nossos dias, em referência ao imperador romano, que ficou conhecido como um dos piores perseguidores de cristãos. Sua crueldade com os cristãos na ilha foi só o começo. Ela comandou um reinado de terror que resultou na morte de cerca de 1/3 dos súditos. Ela decidiu expulsar todos os missionários, diplomatas e comerciantes estrangeiros e, após a tentativa fracassada de invasão, ela decapitou europeus e colocou suas cabeças em estacas, que foram levadas para ser colocadas ao longo das praias, numa tentativa de afastar novos ataques. Ranavalona declarou: "Quem quebrar as leis do meu reino será condenado à morte, seja quem for." Com o avanço do reinado, ela se tornava mais paranoica e passou a testar a lealdade dos súditos usando veneno. A técnica envolvia o sujeito comer a pele de 3 galinhas, seguido de uma noz ou caroço tóxico de tagnia. Então Ranavalona induzia o vômito no acusado. Se as 3 peles surgissem no vômito, provava-se a inocência da pessoa. Caso contrário, a pessoa era tida como culpada. Ela também tinha uma tendência a ignorar o sofrimento do seu povo. Depois de declarar que milhares de seus súditos deveriam participar de uma grande caçada ao búfalo, em 1845 cerca de 50.000 súditos da rainha participaram da caçada, que durou aproximadamente 4 meses sem que um único búfalo fosse morto. Uma estrada teve que ser construída ao longo do caminho para garantir o conforto da rainha durante a viagem. Essa estrada atravessava o terreno mais difícil da ilha e levou à morte de mais de 10.000 pessoas devido à fome, malária e exaustão. Em 1853, comerciantes de Maurício e Reunião ofereceram a Ranavalona uma quantia de $15.000 como gesto de boa vontade pelos danos causados pelos ataques de 1845. O comércio foi restabelecido e, por um tempo, o relacionamento parecia estar indo bem, mas os franceses e britânicos ainda achavam que ela não era confiável. Com o tempo, Ranavalona teve um filho a quem deu o nome de Hakoto Hadama. Quando ele tinha 27 anos, já havia formado uma relação cordial com franceses, britânicos e outros europeus. Ele queria reabrir o país à influência estrangeira, ao contrário dos esforços da mãe, adotando postura oposta à dela no governo. Com seu filho e futuro herdeiro ao trono se opondo ao seu governo, os governos francês e britânico elaboraram um plano para derrubar a rainha e colocar seu filho como o novo rei. Ansioso para assumir o controle, Hakoto aceitou participar do plano. Apesar do desejo de governar, o plano fracassou e Ranavalova ficou muito triste com a tentativa de traição do filho. Ela passou a vida lutando e matando rivais, inclusive na própria corte. Mas desta vez foi seu próprio filho que tentou pôr fim ao seu reinado.
Em 16 de agosto de 1861, Ranavalova faleceu enquanto dormia aos 83 anos de idade. Após um reinado de 33 anos, seu filho Radama II, como era conhecido, a sucedeu. Obrigado por assistirem ao vídeo sobre essas rainhas insanas e malignas. Achou interessante? Comente abaixo o que achou da vida delas. Se quiserem mais compilações longas, avisem nos comentários. Espero que tenham tido um ótimo Natal e feliz Ano Novo a todos. Obrigado a todos vocês por mais um ótimo ano. Então vejo todos vocês no próximo Vidas Esquecidas e em 2024. Obrigado!